Eu não sei se vocês sabem, mas a anatomia completa do clitóris só foi mapeada com rigor no fim dos anos 1990. Mais especificamente em 1998, quando a urologista australiana Ellen O'Connell mostrou a extensão interna do órgão. Hoje a gente já sabe que o clitóris é o único órgão do corpo humano feito só para dar prazer. Quer dizer, é uma baita função. Mas o que eu quero dizer é que, diferentemente do pênis, o clitóris não serve para fazer xixi, não tem nenhum papel ativo na reprodução. É aquela coisiquinha do lado de fora, mas cheia de terminações nervosas e tá lá para dar prazer para as mulheres. Eu sempre me lembro do clitóris quando eu vejo alguma notícia sobre como a saúde da mulher tem sido negligenciada por séculos. Dessa vez, o assunto é menopausa. Só de uns poucos anos para cá, a gente está vendo as mulheres falarem abertamente sobre como a menopausa atropela a gente. Só de uns anos para cá, a gente começou a questionar os tratamentos. Pior, a falta de tratamento, falta de respostas, falta de um entendimento mínimo sobre o que a gente passa quando a vida reprodutiva chega ao final. A verdade é que ninguém acho que estava muito nem aí, sabia? E no passado, talvez até fizesse sentido quando a expectativa de vida era baixa e todo mundo morria cedo. Não tinha por que se preocupar em ter qualidade de vida. Mas isso já não vale há décadas e a gente continua sendo empurrada para uma aposentadoria compulsória da vida. Não era só a vida reprodutiva que chegava ao final, era tudo: trabalho, sexo, vida social. Eis que, esta semana, a agência reguladora americana, a FDA, decidiu aposentar aquela caixa preta que desde 2003 carimbava as terapias hormonais da menopausa com um alerta, era um alerta de terror, aquele quadrado preto que na prática mandou milhões de mulheres pro limbo. Menopausa? Ah, gente, aguenta firme, né? Basicamente o recado era esse. Quando eu digo que a geração de mulheres de 50 anos, a minha, está revolucionando a forma como a sociedade nos enxerga, eu não estou exagerando. E se até agora essa conclusão vinha de uma observação da mudança de comportamento das mulheres que chegam aos 50 anos, a partir de agora a gente vai ter um empurrão da ciência para enfrentar a vida com mais disposição e com mais saúde. E isso não é um detalhe, é um momento histórico, é como se o Mar Vermelho estivesse se abrindo. Isso pode causar um impacto social e econômico gigantes. É uma sinalização importante de que as mulheres podem e devem começar a se preparar para a menopausa antes que ela instale o caos na vida de cada uma de nós. Mas é bom entender como a ciência cometeu um erro grotesco que adiou ainda mais a possibilidade de que milhões de mulheres pudessem se tratar e viver mais tempo com saúde e dignidade. Sim, gente, eu tô falando dignidade, porque não tem nada de digno chegar aos 50 anos e de uma hora para outra sentir como se um caminhão tivesse passado em cima de você e não ter o que fazer. E isso é um assunto para toda a sociedade, porque numa sociedade em que mais da metade dos lares é comandada por uma mulher, essa mulher tem que ser cuidada. Ela não tá louca, não tá velha, não tá vencida. Ela tá sofrendo com uma mudança hormonal que, se não for tratada, ainda coloca a sua vida em risco. Mas vamos entender a lambança que foi feita lá no começo do século e o que muda agora? Eu sou Marilise Pereira Jorge, eu tenho 53 anos, eu tô a um passo de estar oficialmente na menopausa. Durante 15 anos eu cobri a área de saúde e hoje eu tenho um programa aqui no YouTube chamado Menotox com a jornalista Silvia Ruiz, onde a gente entrevista personalidades e médicos, claro, sobre maturidade e a gente fala de menopausa. Depois daqui, vai lá dar uma olhada. Mas fica aí que a gente precisa falar. Se você perguntar para mulheres com mais de 60 anos como elas tratam a menopausa, ou como trataram, a grande maioria vai dizer que trata com a cara e com a coragem.
No começo da década de 1990, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos começou uma pesquisa que entrou século XXI adentro. Esse estudo focava na prevenção de doenças crônicas em mulheres na menopausa, como doenças cardíacas, câncer de mama e colo retal e osteoporose. Em 2002, o estudo relatou que a terapia hormonal aumentava o risco de câncer de mama e de doenças cardiovasculares, que gerou pânico e levou à suspensão desse braço do estudo. Você pode imaginar as manchetes na época? Hormônio dá câncer, infarto, derrame. Simples, né? Mas muito simplificador. O problema é que o desenho do estudo não espelhava a paciente real que busca alívio dos sintomas de pré-menopausa e da menopausa, que são mulheres na faixa dos 50 anos. A média de idade das participantes era de 63 anos. Os estudos foram interrompidos e o que sobrou para o grande público foram aquelas manchetes apocalípticas que geraram um efeito dominó que todo mundo conhece. Nem os médicos, nem as pacientes queriam se arriscar. E com razão. 2 décadas depois, a FDA resolveu olhar para esse elefante que eles tinham colocado na sala e para todos os outros estudos que passaram a ser feitos e que demonstraram que não só os riscos da terapia hormonal eram muito pequenos diante dos enormes ganhos na vida das mulheres. Por que isso importa tanto? Porque as mulheres vivem muito depois da menopausa. No Brasil, a expectativa de vida feminina já beira 80 anos. Nas economias ricas, a média passa de 83. Ou seja, se a menopausa chega por volta dos 50 anos, a gente está falando de 3 décadas, em que tratar ou não a falência hormonal impacta humor, sono, cognição, ossos, coração, pele, mucosa, desejo, produtividade, vínculos, ufa. E ignorar isso e aceitar que 1/3 da vida feminina seja um pacote de sofrimento padrão. Não, obrigada, né? O que não significa que não haja riscos e situações em que não se deve fazer a terapia. É exatamente aí que um bom atendimento faz a diferença. O fato é que a maioria de nós ainda se sente uma cobaia dentro de um sistema que empurrou milhares de mulheres para um teste involuntário. Vamos ver como é que você se vira aí sem nada? Deu no que deu. Uma peregrinação sem fim por consultórios, uso aleatório de fórmulas naturais, sem lastro nenhum, tabu em cima de tabu, profissionais sem informação sólida, amigas trocando receita de como se tratar. O sofrimento virou uma frescura, parte do protocolo desse não atendimento. Mas o que muda a partir de agora? Primeira coisa, é um efeito farol. Quando a FDA mexe nas suas diretrizes e recomendações, outros órgãos reguladores no mundo todo observam porque existe uma conversa global sobre como a ciência avança. A retirada dessa caixa preta reabre portas para discutir desde já e por aqui no Brasil os riscos e os benefícios como gente adulta, sabe? Gente adulta chegando na sala para falar com coisas concretas. É isso que vai acontecer. Por causa do podcast, eu vejo muitas mulheres, o meu médico é contra, o meu médico é contra, o meu médico é contra, sem exatamente abordar as questões que são essenciais. Os médicos precisam se reciclar e olhar para a paciente para ver exame histórico familiar e pessoal, escolha da via, da dose, ter metas claras, reavaliação periódica. E antes que o coro do liberal geral se anime, não é isso. Terapia hormonal não é para todas nem resolve tudo. Continua havendo cenários em que é contraindicada. Continua sendo essencial comparar as alternativas, inclusive não hormonais, e saber quando pausar. O avanço aqui é simples, trocar o dogma por informação científica, trocar histeria por critério, silêncio por orientação. E tem o lado econômico, gente, que pesa. Tratar direito a menopausa reduz afastamentos nas empresas, melhora o desempenho, diminui fraturas, internações, idas e vindas desnecessárias ao pronto-socorro, o humor, as relações pessoais, as relações interpessoais, todas as relações melhoram. Então, vocês querem um argumento pragmático? Investir em saúde de mulheres maduras dá um retorno. Países que envelhecem como o Brasil não podem bancar o luxo de
simplesmente desistir da saúde das mulheres, que é isso que a gente vê, né? Ok, mas por onde eu começo? Eu tô falando das mulheres. Com uma consulta que não seja de 5 minutos. Leve perguntas e respostas, histórico pessoal sobre trombose, enxaqueca, com aura, câncer na família, sintomas que mais te derrubam, medos, objetivos. Pergunte sobre as alternativas, sobre o que esperar de um tratamento, né? Tenha metas, defina com o médico o tempo que você vai usar. Faça revisões periódicas. Agora, se o médico falar, vamos tratar com qualquer coisinha aí, toma um chá de camomila, melhor procurar outra pessoa. E eu acho que vale repetir uma coisa que é libertadora. A gente não tá louca, a gente tá cansada de normalizar a névoa mental. Os nomes são bonitos, né? Névoa mental. Insônia crônica, dor, secura vaginal, ossos frágeis, palpitação, aquela tristeza e achar que tudo isso é uma coisa da idade e você vai ter que viver com isso. De novo, não, obrigada. Sabe, dá um certo cansaço de ver esse tema virando meme, peça de teatro, piada, e cada dia fica mais difícil. E tem uma outra coisa que eu acho que a maioria das mulheres está cansada, de ser tratada como se essa fase que é previsível da biologia feminina não merecesse o mesmo tamanho, o mesmo olhar de como se trata a pediatria, a cardiologia. E sim, a gente está vivendo um momento de transformação da sociedade. Nós, mulheres de 50, somos a primeira geração de 50 anos que enfrenta o tabu dos 50 anos e com ele o tabu da menopausa. Não é à toa que esse movimento tem sido encabeçado por mulheres que jamais mentiram a sua idade, jamais se esconderam de si mesmas ou de quem quer que seja, jamais evitaram o encontro com os anos e o encontro com a menopausa. Esse é o movimento que tirou do armário personalidades, atrizes, cantoras que passaram as últimas décadas fugindo do assunto. Mas a gente precisa de saúde, a gente precisa ser cuidada, a gente precisa ser olhada para fazer essa revolução. Sabe o que mais dizem por aí? E eu entendo por quê. Por R$15 por mês você tem acesso a tudo que o Meio faz com mais cuidado. A newsletter de sábado com edições especiais e textos que você não vai ler em lugar nenhum. E às quartas, o Meio Político com análises profundas sobre o Brasil e sobre o mundo, com gente que entende do assunto como poucos. E olha, tem mais. No nosso streaming você encontra conteúdos exclusivos como o documentário Democracia Sem Fim, o julgamento do século, que explica em detalhes o que levou Jair Bolsonaro a ser condenado. E tem também o ponto de partida da série que mergulha no conflito entre Israel e Palestina de um jeito didático, profundo e humano. E olha, não sou eu que estou dizendo não. Quem já é assinante escreve pra gente dizendo que é o melhor investimento para entender o Brasil de hoje. Que o Premium muda o jeito de enxergar o mundo. Se informação de qualidade ainda importa para você, assina o Meio Premium. Por R$15 por mês você apoia o jornalismo independente e garante um conteúdo que realmente te faz pensar.